Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Verdade, Mirtes. É um prazer estar aqui, Mirtes. É um prazer estar com você. E certamente nós temos um assunto maravilhoso e o mais importante, falando da palavra de Deus, que é o nosso momento, não é, Mirtes? Então, e hoje nós vamos falar, o título da nossa pauta é Entendendo a Provação. Porque quando a gente vem para Cristo, e a Conceição falou bem, nós gostamos muito de falar da nossa vida no reino, de viver Bíblia, o Evangelho, sim, né? A gente vem, primeiro porque a gente já está buscando alguma coisa melhor do que a gente tinha. Sim. Né? Você só vê, essa já é uma atração, sim, melhor do que você tinha. E a gente conhece muitas bênçãos, né? A gente... por conhecer as bênçãos, por querer tomar posse dessas bênçãos, tudo a gente vive com esperança, com alegria. Sim. Mas sempre tem o mais, né? Às vezes, né? Nem sempre é como a gente espera. Não é. A gente começa a viver tempos difíceis, de secura espiritual mesmo, ou outras coisas, até de secura financeira, emocional. E nesta hora, a gente às vezes não tem um discernimento correto, né? Nem do porquê está acontecendo, mesmo que seja, quando eu penso numa condição financeira, um erro que a gente teve ou sim, falha que partiu de nós, né? Enfim, sair ou não dessa situação em relação à nossa vida espiritual, né? Sim. Esse sofrimento é o quê? Porque eu falei em provação, né? É uma prova. Né? Porque é uma palavra sim, usada, não é, Conceição? Sim. Um monte de gente diz assim, estou passando por uma prova, sim, né? É uma prova ou não, né? Então a gente precisa ter alguma consciência e entender o que é uma provação. E normalmente, Mercedes, quando a gente se converte, assim, para o Evangelho, a sensação que a gente tem acontece com todo mundo. Você acha, pronto, acabaram-se os meus problemas. É uma sensação, porque você fala, vou andar com Deus. Quer dizer, existe um evangelho aí sendo pregado de que tudo vai ficar muito bem, tudo vai dar certo, medem a tua prosperidade pelos bens que você tem. Então, existe esse evangelho sendo... Então, quando você vem, você imagina que isso vai acontecer na tua vida. E, de repente, a gente precisa ser provado para ser também, aprovado. Né? Né? Na carta de 1 Pedro, eu vou ler para você 1 Pedro, capítulo 1, 2 versículos que vão nos ajudar a entender isso. Ele diz assim, versículos 6 e 7. Ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isso, aí nós vamos aprender através da Bíblia que as provações são necessárias, até para provar o nosso caráter, né? Nas provar situações, a nossa fé, tudo mais. E se nós olharmos, eu sei que depois nós vamos entrar na Bíblia, agora nós estamos falando do dia a dia. Não é diferente na história de todos os cristãos. De todo mundo. Na Bíblia, exatamente. Não, as dificuldades faziam parte e Deus nos avisa que quando você vem, tem muita coisa em você que vai precisar ser mudado. E essa é uma questão de aprovação, ninguém quer, mas ela faz parte da caminhada com Deus. E Pedro, quando ele está nos passando essa explicação, essa palavra, sim, ele está falando num estilo de vida que Deus disse que deveria acontecer para todos nós. Para todos, tá? sim. E ele usa a palavra, por exemplo, junto contristado, né? Contristado por várias provação. Contristados é sinônimo de angustiado, de aflito, sabe? Então, você está sendo provado, e além de estar sendo provado, você
por estar sendo provado, você está vai ter aflito, está tristezas. triste, Sim. tá? É assim, porque crente nenhum, por mais espiritual que seja, oba, que delícia essa provação que eu estou passando. Não é assim, né? E normalmente provação tem a ver com ser contrariado. Ninguém gosta de ser contrariado. Se você perguntar para alguém, você gosta de ser contrariado? Todo mundo vai dizer que não quer ser contrariado. Mas tem a ver com sermos contrariados. Normalmente a gente fica triste porque algo que nós desejamos não foi feito, né? E Paulo também, não só Pedro, mas Paulo vai nos ensinar sobre provações quando ele, na carta que ele manda a Timóteo, na segunda carta, que eu também vou ler para você, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 11 e 12, ele diz assim: as minhas perseguições e aflições, as quais eu sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas eu suportei, e todas o Senhor me livrou. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Sim. Então, vamos ser perseguidos, vamos ser provados, vamos ser testados. Sim. Se você não foi, Vai com essa ser um conversa, dia. prepare-se, né? Até porque a gente tem convicção, trazendo para o nosso tempo de hoje, que quando você é muito afagado pelo povo que não conhece o Evangelho, você não está levando o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele traz o mundo contra você. E as pessoas também vêm contra as suas ideias, seus pensamentos. É uma coisa natural. O senhor fala que o que nós vivemos e sentimos é loucura para o mundo. E o mundo não vai entender. Então, realmente há essa questão de E Paulo, na hora de que perseguição ensina, e tudo. na hora que ensina sobre isso, ele vai deixar claro, se você ler a carta inteira, que o caráter dele não mudou. Não. Por conta disso. Na verdade, o caráter dele foi aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Sim. Né? Então, o que é que pode, o que é que Deus pode nos usar, o que pode ser usado, o que vem como provação e a gente ter o discernimento correto. Porque a gente já viu que vai ser dor, vai ser angústia, vai ser aflição. Sim. Agora, quem vai provocar isso? A gente já falou, pode ser situações que nós mesmos criamos, Sim. Deus vai usar, Sim. mas pode ser pessoas que estão perto de nós. Sim. Sabe, de repente a Conceição, que é minha colega de ministério, a quem eu amo, Sim. pode ser instrumento de Deus para tratar comigo. Sim. Em algum momento ou em alguma área, de alguma forma. Né? Sim. Isso não é agradável, isso é provação mesmo. É provação. Né? Normalmente fica entre as pessoas que a gente convive normalmente. Sabe, né? E sabe, queridos, vou te dizer, e vai ser dentro da nossa casa de verdade. É verdade. Vai ser o marido, ser os filhos, vai ser os irmãos. O companheiro de trabalho, de ministério. Sim. Os irmãos da igreja. Bom, Davi fala isso, eu acho que vale a pena ler o Salmo 55. No Salmo 55, a partir do 4, ele diz assim: o meu coração confrange-se dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, o horror me envolveu, pois não é o inimigo que me afronta, porque eu poderia suportá-lo. Nem é o adversário que se exalta contra mim, porque dele eu poderia esconder-me, mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Sim. Conversávamos tranquilamente e em companhia andávamos na casa de Deus. Sim, falando sobre irmãos, o convívio, né? Sabe? Então, ele está dizendo assim, o que causou o sofrimento dele, o que causou o tratamento dele foi provocado pelo irmão, por aquele que ele tinha o maior carinho, apego. Até porque, Mirtes, esse tipo de provação vindo de muito longe, você passa com maior facilidade. O mais difícil é você olhar a situação dentro da tua casa, dentro da igreja que você se reúne, o pastor que você tanto ama, porque uma coisa, Mirtes, que a gente precisa discernir quando se fala de provação é discernir quem está por trás, porque, como você falou, o inimigo usa pessoas para que se levantam contra nós, mas nós precisamos desse discernimento espiritual, porque aí vai depender, a nossa reação vai depender de se nós vimos ou não quem está por trás. Mas o que se pergunta muito quando a gente fala essas coisas são assim, como que coisas que não são boas, porque não, até provação mesmo, como é que isso pode purificar o nosso
coração se não são boas, se está machucando, né? Ou se está fazendo. Como é que a gente pode crescer no Senhor? Como é que a gente pode curar, tá? Eu gosto de pegar o próprio Davi que eu escolhi agora como tempo aqui. Deus escolheu Davi, ele foi um escolhido de Deus, como a Conceição foi, eu fui, você certamente foi, sabe? Então, a escolha foi feita quando Davi era muito novo e o caráter de Davi precisava ser aperfeiçoado, trabalhado. Ele precisava ser preparado para ser rei. Preparado para ser um rei, para ser um sacerdote, para ser um general, para ser o que Deus queria que ele fosse. Ele nasceu para isso. E precisava se preparar para isso. Então, ele passou por muitas provações. E começou dentro da casa dele mesmo. Como é que vocês acham que ele era tratado na casa dele? Pelo pai e pelos irmãos. A gente vai ver que quando Deus manda Samuel ir para a casa do pai de Davi, dizer assim, Deus não deu o nome de Davi. Não. Ele falou, vai lá, manda reunir os filhos de Jessé que eu vou mostrar o meu escolhido. Nem lembraram dele. Nossa, Jessé chamou 7 filhos. Esqueceu-se. E deixou Davi de lado, sabe? Deixou. Aí Samuel, eu nem vou ler para você, porque você conhece bem o texto. Samuel falou alguma coisa errada, não é nenhum desses. Né? Tem um outro. Ele lembrou. Tem um outro. Ele falou assim, tem um mais novo, resta um, que está lá, ele disse, cuidando das ovelhas. Sim. Ele é como se ele estivesse dizendo para Samuel, tem um, mas é um que veio assim, é o 8º, é o excedente, rei, né? Sabe? É o excedente aqui em casa. A única coisa que ele serve é para cuidar de ovelhas e levar comida para os irmãos dele quando os irmãos dele estão na guerra. Esqueceram um detalhe importante, que o Senhor, quando ele busca um coração puro que Davi tinha. Não era a qualificação. Ele não tinha qualificação ainda, mas ele seria forjado. Então, né? Mas sabe, Davi precisava... Isso era provação, sim, para Davi, tá? Os irmãos dele pensavam a mesma coisa que o pai. Aliás, é o que acontece, né? Quando na cena onde Davi passa a ser conhecido, porque a cena que Davi passa a ser conhecido mesmo é a de Davi e Golias, né? Mesmo até crente, quem não é crente conhece a história de Davi e Golias. Quando ele foi lá ver, vai dar uma noção do que os irmãos pensavam a respeito dele. Ele começou a fazer pergunta, quem é esse incircunciso aqui que está afrontando o Filho de Deus? Do Deus vivo. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 28, diz assim, Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falava com aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi e disse, por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, porque você desceu para ver a peleja. Agora veja, esse era o conceito que o irmão dele tinha dele. O que o irmão pensava sobre Davi. E é totalmente diferente da forma como Deus via o coração de Davi. Né? Então, agora Davi estava sendo provado. E vocês acham que isso estava sendo bom? Qual era a reação dele? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre entender as provações, porque justamente é através dela que a gente vai se transformar naquilo que Deus nos chamou para ser. Né? Nós estamos São necessárias, né? Estamos falando do rei Davi, né? E o quanto ele precisava, o quanto ele foi provado,
a baixa autoestima que ele tinha, vinda de dentro da casa dele, né? Tanto é que na cena da luta que ele vai ter com Golias, quando falaram que quem vencesse o gigante casaria com uma filha de Saul. Sim. Ele vai dizer, quem sou eu? Quem né? sou eu? Quem sou eu para casar com a filha do rei, sabe? Ele precisava mesmo. Quem é a minha família, sabe? Sim. E continuou, mesmo depois, quando Saul passa a persegui-lo, ele continuava com o mesmo pensamento. Sim. Ele vai, vou usar um dos termos que ele usou, que ele dizia assim: contra quem o rei de Israel se pôs em marcha? Sim. Né? A quem ele persegue? A um cão morto? A uma pulga? É como ele se via, né? É como ele se enxergava, né? Ele precisava ser trabalhado por Deus para ser quem Deus queria diante do rei. Fosse. Sim. Deus sempre viu Davi como um rei, como um sacerdote, e Davi não se via assim. Ele precisava passar por essas coisas, né? Sim. Então, sabe, queridos, ele às vezes faz a mesma coisa conosco, Sim. porque senão a gente não estaria aqui, né? Sim. É para tudo, é para ministério. Hoje nós estamos aqui fazendo TV. Você achava viável isso um dia? Nunca pensei nisso. Nem eu, sabe? São coisas assim que, sabe, só quando Deus vem, trata, prova a sua a vocação, o seu dom, o seu fruto, né? É que as coisas aparecem. Eu tenho uma frase que logo que eu me converti, eu perguntei para um cristão, até, nunca esqueço essa cena dentro do carro, e eu perguntei, por que quando você... o cristão sofre tanto, tem provações, tanta provação, tanta coisa que acontece na vida do cristão. E a resposta eu nunca mais esqueci. Ele disse, é para que se manifeste a glória de Deus. Então nós vemos na vida de Davi o quê? A manifestação da glória de Deus. Ele foi totalmente lapidado, trabalhado, sofreu desde a fase de adolescente, que demorou para ele assumir o reinado, e mesmo como rei ele sofreu depois. Não, e o tratamento o tornou humilde, sabe por quê? Quebrantou. Porque eu digo que ele foi ungido e escolhido, mas Saul também foi ungido e escolhido. Sim, né? Mas não foi quebrantado. Mas ele não aproveitou nada. Sim. Porque a unção, neste caso, não é o sinal da aprovação divina, porque ele não soube lidar com essa unção. Sim. Né? Teve a unção também como Davi, no processo, ele cresceu. Sim. E Saul foi se diminuindo cada vez mais. Uma das coisas que aconteceu na vida de Davi, Mirtz, que é uma coisa que eu fico muito feliz de ver, que é o que acontece na vida de um cristão trabalhado por Deus, é que ele ficou rápido em se arrepender, pedir perdão e voltar para o caminho da vida. Isso daí é o sofrimento que faz com a gente, né? Que vem nos lapidando para voltar rapidinho. O caráter de Saul não se deixou ser purificado. Né? Sim. Porque no início... Nem se arrependia, no né? início ele se humilhava também. Sim. Sabe? Mas a palavra de Deus diz que nós vamos ser conhecidos pelos frutos. Sim, pelas atitudes. Pelas atitudes, pelos frutos. E frutos, queridos, tem processo, sabe? Dói. Começa com semente, Sim. tem que regar, tem que esperar crescer, Morre até que o fruto apareça. Sim. Alguns frutos aparecem depressa, outros não, né? Sim. Eu tô lá em casa assim com 3 árvores, já há alguns anos eu olho para ela e digo, gente, quando vai aparecer os frutos? Né? O meu jardineiro diz, olha, agora em 2025 você vai ter abacate. Vai comer desse fruto. Né? E eu tô lá, eu olho todo dia, eu quero ver se tem uma flor, uma coisa. Então eu tô com abacate, bananeira e uma espécie de limão que o jardineiro prometeu que esse ano daria fruto. Mas é um processo. Sim. Eles foram plantados há muito tempo, foram cuidados, né? Sim. E a gente vai, sabe, tem gente, porque o selo da aprovação de Deus sobre nós é o fruto e não o dom. Sim, né? Dom verdade. é outra coisa. Sim. Né? O fruto é a resposta, né? Daquilo que está sendo trabalhado em nós. Tanto é que quando se olha para o cristão, nós manifestamos a vida de Deus através dos frutos, da nossa reação diante do quê? Das dificuldades. Né? É muito fácil você ser tudo está muito bem, você dá bom fruto. Agora, dar fruto na adversidade, esse é o desejo do coração de Deus, que foi o que aconteceu com Davi, né? Sabe, o próprio Saul amava Davi,
Mas ele amava Davi quando Davi era útil para ele, podia... Tocava... tinha alguma utilidade para ele, né? É verdade. Quando ele soube que Davi tinha sido ungido para ser rei, ele passou a ser uma ameaça para ele. Ele passou a perseguir Davi, ele perseguiu Davi por mais de 15 anos, né? E tudo mais. E era necessário. Né? Quando você olha para a Bíblia e vê esses 15 anos de Davi, esses dias pensando, Mirtz, falei, meu Deus, Davi viveu 50 e poucos anos. Uma vida, né? E fez tanta coisa em prol das coisas de Deus. Então, era necessário esse sofrimento. Então, agora eu te pergunto, quem preparou um Saul na vida de Davi? Foi o próprio Deus. Então, Saul foi usado para isso, para purificar o coração de Davi, que é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sim. Né? Então, às vezes, né, é fácil esquecer disso, porque a ligação dos dois é igual a gente dentro do ministério. Sabe, às vezes você está no ministério e você quer desistir dele, porque lá é o seu lugar de tratamento, né? Lá dá tudo que você não queria, né? Não pode desistir. Aí você começa a perguntar por que é que estou aqui, né? Aí você começa o quê, né? É um cão morto, uma pulga. Tem esses lances igual, né? Se a gente olhar, nós estamos olhando para a vida de Davi e Saul, mas em todos os casos de irmãos amados da Bíblia, por exemplo, Jacó, Labão foi uma pedra maravilhosa que Deus preparou para trabalhar o Jacó. Então, na nossa vida também nós temos essas pessoas que Deus coloca ali, a gente tem que discernir. O livro de Romanos capítulo 5, dos versos 3 a 5, diz assim: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Sim. Algumas traduções dizem provações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Sabe, queridos, quando a gente vê versículo como esse, esse versículo que nos desestimula a orar pedindo de nos tira dessa. Livramento. Né? Me livra dessa, me tira dessa. Às vezes você não consegue, por isso que a gente diz entendendo a aprovação, porque a gente tem que ter esse entendimento. Você já imaginou José pedindo para livrar ele da prisão? A gente não vê na Bíblia nenhuma vez José, ele chorava diante de Deus por outros motivos, mas onde ele estava, ele dava fruto, né? Ele aproveitava a oportunidade para dar fruto. Em momento nenhum nós vimos ele pedindo livramento, e hoje nós vimos muito isso. Às vezes o cristão está sendo provado para ser aprovado, e não passa pelo processo, tem que vir uma outra aprovação, porque ele pede livramento e não permite Deus trabalhar o seu ser. E vamos pegar o caso de José que você disse aí. Os instrumentos de Deus para trabalhar aquele menino foram os da casa dele, foram os irmãos dele, os abençoados irmãos dele. Aliás, até o pai, sabe por quê? Sim. Porque o pai já começou fazendo coisa errada também. O pai teve uma preferência ostensiva por ele, que não é correto, né? Sim. Então veio o pai, aí os irmãos de José passaram a odiá-lo, porque era o preferido do papai, e tentaram matá-lo, né? Então Deus usa todas essas coisas, né? Essas provações que ele viu lá dentro. A gente conhece uma cena, a cena que eles queriam matá-lo e depois o venderam. Mas você imagine o que acontecia lá todos os dias. E você imagina tanto de irmão que eles tinham, né? E eles odiando José, o desprezo que ele recebia. Dentro de casa, de casa. Ele e Benjamim, porque eram os preferidos do pai, né? Sabe? A Bíblia fala sobre isso. Então, né? Eu vou ler o texto para você, da decisão que eles tomaram. Está lá em Gênesis 37, a partir do 26. Quando Judá, um dos irmãos dele, diz assim: de que nos aproveita matar o nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no os outros irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José do poço, venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas e os levaram para o Egito. Aí quando você me pergunta assim,
Mas que proveito você acha, que crescimento a gente pode ter se Deus estiver me tratando através do meu marido, dos meus filhos, eu estar tendo maior problema lá em casa? É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Exatamente. A gente tem que parar, ficar um pouquinho e olhar e falar, quem preparou esses irmãos para José? Quem preparou a pessoa para passar, se tudo está debaixo da autoridade de Deus, para passar naquele momento e ele ser vendido? Quem deu a ideia para ajudar, vender o irmão e não permitir que ele fosse morto? É porque Deus estava no controle, cuidando da vida dele. Então, dentro da aprovação, está o cuidado amoroso de Deus. Se nós sentirmos isso, nós vamos enfrentar as provações com mais alegria, sabendo que Deus está no controle. E essa não é uma aprovação curtinha, não, sabe, não, queridos? É longa. Ele foi escravo, foi caluniado, foi preso, entre 15 e 17 anos, sendo provado. Como Davi, sabe, é verdade. Né? Então, a primeira coisa que vai acontecer, o primeiro teste para nós ainda continuamos amando a Deus do mesmo jeito depois disso? E dando fruto, né? E dando frutos mesmo na diversidade, né? Sim. Porque é uma pergunta que todo mundo, que Deus estava nisso, né? Eu conheço muita gente, Mirtz, que já desistiu de ministério importante, porque foi contrariado. Né? Porque a pessoa que está caminhando junto não concorda com suas ideias, e às vezes esse é o trabalhar de Deus, tanto para como nós somos trabalhados, um ajudando o outro. Deus trabalha com a minha vida na tua vida, com a tua vida na minha vida, e assim é a história do povo de Deus. Quando nós fugimos disso, nós perdemos de ser trabalhados por Deus. Sabe, queridos, às vezes nós falamos em provação porque nós temos bênçãos, sim, sabe? Mas algumas bênçãos não são duradouras, como foi a bênção para Saul, que a gente já viu aqui, né? Sim. Se o coração não for correto, a bênção não vai acontecer. Você não é aprovado. Não é. Malaquias, o texto de Malaquias é muito forte. Eu quero ir fechando com o texto de Malaquias. Diz assim, Malaquias 2, a partir do 1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se vocês não ouvirem e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor do Exército, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais o vosso coração. Né? Quer dizer, tem consequências. Sabe, né? Tem consequências, sabe? Saul viveu isso, Saul experimentou tudo isso, perdeu, sim, né? Ele, na verdade, ele queria o trono, e Davi queria Deus, né? Sim. Então, é bom que a gente, nessa conversa, tenha despertado você algum discernimento. O que você está passando vai redundar para a glória, louvor, né? Do nosso Senhor Jesus, e vai ajudá-lo a crescer, né? Isso. Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.